Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro nosso das Ciências Sociais Aplicadas, hoje particularmente no nosso curso de Direito, muito especificamente com o tema da filosofia. Nós estamos numa série de abordagens tratando daqueles filósofos que são chamados por alguns juristas e estudiosos dos teóricos do dissenso. São aquelas pessoas que têm uma abordagem estritamente ácida, para não dizer crítica nesse ponto, com relação ao direito e observando o direito de uma abordagem compreensiva desse fenômeno, mas a partir da filosofia, e no caso de Nietzsche, sobretudo do seu método genealógico, observar quais são as relações que temos hoje a partir do direito penal moderno, das instituições carcerárias, principalmente, notadamente, nas modernas democracias, que consideram a prisão ou a reclusão da liberdade como um movimento que, ao longo da história do direito, foi caracterizado como a humanização ou a racionalização da pena. Nós estivemos abordando esse aspecto também de uma maneira muito crítica, a partir de Michel Foucault, quando ele trabalha no seu livro a noção de vigiar e punir e, principalmente, a sua visão a respeito da instituição penal e da prisão. Nós vamos, hoje, abordar a relação de Nietzsche com esta visão, mas também, a partir do método genealógico, a visão que Nietzsche tem a respeito do castigo. Nietzsche tem uma abordagem muito curiosa que vai nos fazer entrelaçar diferentes noções que passam desde a culpa, um conceito que nós podemos vislumbrar de um ponto de vista da moral, de um ponto de vista das civilizações judaico-cristãs, que são muito fundamentadas na noção de culpa, mas também na noção de justiça, enquanto um direito de castigar ou imputar uma espécie de reparação, e a própria possibilidade do castigo entrando desse aspecto. Então, nós vamos começar. A ideia de Nietzsche é fazer um procedimento genealógico e ir ao mais que possa possível na história para entender o surgimento do castigo e relacioná-lo. Eu começo perguntando a você qual é a concepção que nós temos modernamente a respeito da palavra castigo. Antes de adentrarmos na teoria de Nietzsche, nós poderemos tecer diferentes abordagens. Algumas pessoas tentam dizer que castigo é uma maneira de infundir respeito, dar uma espécie de lição num infrator, para que as demais pessoas que ainda não cometeram danos, ilegalidades ou ilícitos não venham a fazê-lo. Outras pessoas, principalmente religiosos, gostam de pensar na noção de castigo como disciplina. Eu acho curioso isso. Aliás, eu acho fantástico alguém chamar castigo de disciplina, porque dá uma dimensão pedagógica, uma dimensão que nós podemos chamar assim de tão honrada para um fenômeno que nós vamos verificar com Nietzsche estranhamente perverso, para não chamar de monstruoso. Não sei o que você pensa a respeito de castigo, se disciplina ou se exemplo. A ideia é que castigo, numa acepção muito simples, é um modo de reparação. É uma maneira de fazer com que alguém que tenha sofrido danos, dores, perdas ou um prejuízo possa ser, de alguma maneira, reparado. Mas Nietzsche trata isso num texto muito importante na genealogia da moral, em que ele começa justamente fazendo a ligação de que os primórdios da humanidade são primórdios marcados por uma crueldade. Esta crueldade diz respeito a uma moralidade de costumes, e Nietzsche identifica uma dupla moral no surgimento desta noção, assim, para não dizer, né, que nessa sociabilidade e nesses costumes cruéis, ele acaba por verificar a existência de um direito
uma espécie de pacto nas sociedades primitivas em que está implícito, né, uma possibilidade de atribuir penas, atribuir castigos, muito embora ele vai destacar a fundamentação dessas penas e destes castigos. Isso está justamente ligado numa dupla origem da moral. Nietzsche relaciona essa crueldade e essa sociabilidade com uma espécie de moralidade dentro das instituições primitivas. Essa dupla moral é uma maneira de separar uma moral dos senhores, aquelas pessoas tidas por Nietzsche como os poderosos, os vencedores, os vitoriosos, e uma moral dos escravos, uma moral das pessoas mais fracas. Dito de outra maneira simplificada, uma moral dos perdedores em oposição a uma moral dos vencedores. Do lado dos vencedores, esta moral está regulada por um par binário, que é mais ou menos bom ou ruim. As pessoas poderosas, as pessoas que vencem nessa vida, veem a si mesmos como as pessoas que são boas. E as pessoas que não fazem parte do seu campo, né, as pessoas mais pobres, para essas pessoas são vistas como as pessoas ruins. Do lado das pessoas mais fracas, ou, como Nietzsche gosta de dizer, na moral dos escravos, em oposição à moral dos senhores, na moral dos escravos, há um par binário que faz parte dessa noção, que está delimitado justamente como bem e mal. Do lado dos escravos, as pessoas que estão na posição de derrotados e de perdedores se veem como pessoas do bem, e estas pessoas veem seus senhores, seus algozes, como as pessoas do mal. Essa dupla origem da moral, que muitas das vezes é fácil da gente relacionar com os discursos que existentes nas sociedades, e que, na verdade, Nietzsche está indo muito antes para caracterizar uma espécie de um direito à crueldade em oposição a um direito civilizado. Por que ele diz isso? Esta dupla moral, uma moral dos senhores em oposição a uma moral dos escravos, faz nascer para Nietzsche, do lado dos senhores, um direito, uma possibilidade de se servir-se do castigo, de se servir da crueldade para punir as pessoas justamente que não agem dentro da sua visão de mundo, dessa moral, bom ou ruim. Do lado da moral dos escravos, nós temos a concepção de um outro direito. Talvez aí a crítica bastante ácida de Nietzsche. A concepção dos escravos é que o direito dos senhores a uma crueldade precisa, de algum modo, estar regulado, circunscrito, velado e segurado a um direito que tenha que ser mais civilizado. Esta é a visão de Nietzsche sobre dessa dupla moral e desse nascedouro do direito, esse direito que muitos juristas modernos vão dizer que o direito é racionalizado, é modernizado, o direito não pode ser um direito cruel. Na acepção de Nietzsche, é justamente a sua visão em que ele coloca, né, das pessoas reativas, as pessoas mais fracas, as pessoas que vão na sua maneira de enxergar aquelas pessoas que dominam o mundo. Mas isso não é tema de hoje da nossa aula. O tema da nossa aula hoje é eminentemente o castigo, a sua concepção genealógica a partir de Nietzsche e, principalmente, qual a relação do castigo com as instituições modernas de pena, de prisão. Vamos, então, adentrar eminentemente em castigo. Nietzsche nos coloca, né, do desenvolvimento, do nascimento e do desenvolvimento do castigo. Ele vai dizer para nós que a sua primeira acepção, a sua primeira descoberta com relação ao castigo é que o castigo é, na visão de Nietzsche, o elemento civilizador da sociedade. Veja bem, ele chama de que o castigo tem uma função mnemônica, de memória, um procedimento mnemônico. Como que é isso? Para Nietzsche, o homem só aprendeu a viver em sociedade conforme leis, conforme comportamento regulado e autocontrolado e controlado pelos seus pares,
a partir desse procedimento mnemotécnico, porque no surgimento da experiência humana, de acordo com Nietzsche, o homem não estava habituado a cumprir promessas. O homem não estava habituado a viver em sociedade conforme regras. Então, a acepção de Nietzsche que a primeira função do castigo é justamente de permitir a sociabilidade como um elemento civilizador. Ou seja, ele vai dizer que o que permitiu à humanidade a viver em sociabilidade foi justamente o poder extremamente cruel de criar a dor no ser humano e, a partir dessa dor, construir uma memória no bicho-homem. Vamos usar uma metáfora para ver se você consegue concordar com Nietzsche. Imagine, talvez, que você esteja nos ouvindo aqui, talvez você viva dentro de um condomínio, more dentro de apartamentos. Ora, primeira vez que nós vamos morar em apartamento para aquelas pessoas que moraram em casas, muitas das vezes tem-se uma espécie de choque, porque você não pode fazer barulho com tanta frequência, você não pode colocar roupas no varal, muito embora lá na Itália isso é a regra, né? Você tem uma série de regras e de pequenas normas que você precisa se adaptar a elas. Da mesma maneira, você tem que entender que quando o homem sai da sua experiência das cavernas para viver em sociedade, ele vai precisar aprender a cumprir promessas, ele vai precisar desenvolver a memória. E Nietzsche nos diz que não há nenhuma outra ferramenta capaz de construir a memória do que o castigo, do que a dor, do que o ferro, do que o fogo, do que a importância dos flagelos e dos suplícios para fazer a memória funcionar. A metáfora, uma outra metáfora é bastante simples, né? O que você faz quando você está dirigindo e você vê à sua frente, você é avisado pelo seu GPS que você tem um semáforo, né? Muito particularmente, automaticamente você vai diminuir a velocidade do seu carro, você vai colocar numa condição de caso, se acender o semáforo amarelo, você vai reduzir e talvez até parar o seu carro. O que te fez aprender isso? Bom, eu não sei como que você quer responder, mas eu particularmente sei da minha própria experiência a resposta. A frequência com que chegavam multas no meu endereço, né? Multas de 200, 300 e uma até de R$ 500. Toda vez que nós pagamos essas multas, dói pesadamente nos nossos bolsos. É uma pizza a menos, é uma calça, é um tênis a menos, e automaticamente, quando você já teve a dor e o castigo dessa multa, pagando caro, na próxima vez que você estiver diante de um semáforo, você vai reduzir a velocidade, você vai parar o carro, porque a memória foi acionada pela dor do pagamento da multa. Pense nas inúmeras possibilidades que o Estado tem de criar uma memória em você, com tributos, com multas e uma série de outras sanções que nos acometem todos os dias. Nesse momento de isolamento de pandemia, em algumas cidades, uma multa que eu ainda não tomei, eu espero não tomar, é aquela multa de que você não pode romper com o lockdown. Você não pode sair sem um motivo justificado para não ter que pagar uma bagatela de alguns 80 a 120 reais. Então, este foi a primeira função do castigo na história da humanidade. O castigo constrói memória, ou nas palavras de Nietzsche, né? A memória se constitui a partir da dor. O castigo, então, é esse elemento de sociabilidade. Foi a custo de muita dor, preste atenção, foi à custa de muito castigo, de muito flagelo, de muitas marcas no corpo, que o ser humano foi construindo a sua memória, foi aperfeiçoando a sua capacidade de fazer, mas não apenas fazer, de cumprir promessas, que então o ser humano passou a se sociabilizar e a viver em sociedade. Outros autores vão gostar do termo, né? Como nós vimos lá em Michel Foucault, para falar uma pequena relação, de domesticação. Nós somos domesticados para viver em
sociedade, né? Então, a memória se constitui a partir da dor. Esses castigos cruéis da humanidade têm essa função mnemônica. Mas, se temos isso no nascimento, nós precisamos falar, juntamente a partir de Nietzsche, do nascimento, mas principalmente também do desenvolvimento das noções de castigo, né? E aí que entra um detalhe muito curioso na teoria de Nietzsche. Nós, principalmente de tradição judaico-cristã, nas nossas sociedades, nós somos muito influenciados pela noção de culpa, né? Trazemos isso conosco. Nós vamos às igrejas quase que dominicalmente para que alguém nos chame de pecador e estamos a todo instante. Se não estamos no sentido culpado, nós precisamos, quem sabe, talvez, perguntar: será que o que acontece na minha vida é culpa de alguma coisa? Curiosamente, o surgimento do castigo para Nietzsche não tem uma fundamentação moral. Para Nietzsche, o castigo não nasce numa situação de culpa. Pelo contrário, ele vai dizer que o nascimento do castigo é de contexto material. Preste muita atenção, porque isso é fundamental para compreendermos o que Nietzsche quer dizer. O nascimento do castigo está dentro de uma relação material desenvolvida por um credor, alguém que empresta dinheiro, para um devedor, alguém que toma dinheiro emprestado. É esta relação material que vai fundamentar o nascimento do castigo. É essa condição de um indivíduo que precisa de dinheiro, e principalmente porque naquela época, nos primórdios da humanidade, não existia banco. Como que uma pessoa iria pegar dinheiro emprestado e o que ela daria em troca? Qual seria o seu penhor para o devedor, no caso dela não pagar? A relação material aí está fundamentando o castigo, porque é no penhor do próprio corpo, da própria honra, da condição de se tornar escravo e de permitir o corpo ser flagelado, mutilado, ou a família colocada como escravo. É nessa circunstância que vai nascer o castigo. A pessoa, o credor, aquele que está emprestando dinheiro, só empresta na possibilidade de, no caso do não pagamento, ele poder fazer o que quiser com o corpo deste devedor, ele poder flagelar esse devedor, ele poder usar os seus familiares como escravos. Nietzsche até lembra no seu texto um costume muito comum do Egito Antigo. Quando devedores vinham a falecer antes de quitar as suas dívidas, os seus credores tinham o direito, inclusive, de profanar o seu túmulo, exumar os seus corpos e impor-lhes quaisquer condições ou formas, principalmente diante do público, né, como forma de chicotear, de profanar e de infundir naquele corpo um direito que só estava associado para o caso do não pagamento, né? Mas voltando ao castigo, nós precisamos recuperar para o exato entendimento essa noção. Nietzsche vai perguntar: se dessa relação material que surge o castigo, da relação de um credor para um devedor que pega o dinheiro emprestado, aonde que entra essa equação, né? Nós vimos que não podemos partir da noção de castigo como disciplina. Não podemos partir da noção de castigo como algo para infundir terror ou instalar a culpa em alguém. O castigo, nós vimos agora com Nietzsche, ele nasce de uma relação contratual, material entre um credor e um devedor. Então, aonde que está a reparação? Que é justamente onde nós precisamos entender a noção de castigo. De onde vem a equação? Nietzsche pergunta, né? Como que pode, né? Se o castigo é reparação, de onde que uma dor, um dano, né? Uma mutilação pode efetivamente servir como equiparação? E é aí que Nietzsche descobre, no seu procedimento genealógico, de reconstituir ao máximo, até onde se pode na história, os elementos que permitam compreender no presente uma determinada noção, um determinado fenômeno,
que Nietzsche vai num texto que todos nós conhecemos, que é a chamada Lei do Talião, aquela expressão olho por olho, dente por dente, né? Curiosamente, esta expressão, né, ela está ali registrada em um dos livros do Pentateuco. Olho por olho, dente por dente, né? Está contido no Êxodo, no Levítico e também no Deuteronômio, né? Assim como no Talmud hebraico. Mas essa expressão é muito mais antiga, né? Nós temos registros de 2083 anos antes de Cristo, lá, né, na Babilônia, no Código de Hammurabi. Ou seja, a expressão olho por olho, dente por dente, assinalada ali no texto hebraico, né, do Velho Testamento, é muito anterior, está no Código de Hammurabi na Babilônia. Ou seja, parece ser uma expressão que regulamentava o castigo, é, de certo modo, uma expressão jurídica, porque permite a possibilidade de uma reparação, e é uma expressão que precisa ser entendido como Nietzsche a partir de uma certa dose de crítica, né? Pense comigo, quando é que um olho pode reparar um outro olho, né? Como que pode haver equiparação, né? Se uma pessoa tem um olho furado, um olho danificado, ela passa a ter o direito justamente de poder, né, destruir, aniquilar o olho da pessoa que causou esse dano. Isso é bastante curioso, né? Nós precisamos entender isso de uma maneira muito clara, né? Porque a acepção de Nietzsche é que justamente, né, não há uma equivalência tão óbvia quando nós pensamos olho por olho, dente por dente. Vocês estão vendo aqui a foto de um escravo em Baton Rouge, na Louisiana, no século XIX, nos Estados Unidos, só para a gente começar a entender melhor o que é esse direito de flagelar e castigar o corpo. Mas veja bem, Nietzsche descobre na Lei do Talião uma espécie de obviedade que precisa ser questionada. Qual é, né, a equiparação e a real dimensão de uma pessoa poder efetivamente reparar os seus danos, as suas dores e os seus prejuízos sofridos? A pergunta que se coloca para nós é: olho por olho, dente por dente, essa expressão jurídica, essa espécie de contrato e de pacto, né, comungada por boa parte do mundo do Oriente Antigo, ela na prática funcionava dessa forma? Raciocine comigo. Eu vou pegar exemplos da nossa modernidade. Você está olhando um corpo de um escravo. Muito provavelmente, todos nós conhecemos de diversas histórias, seja dos livros de antropologia, seja dos filmes que retratam a história da escravidão. Muitas das vezes, os escravos eram flagelados, mutilados, colocados no pelourinho, muitas das vezes por desobediência, por pequenas transgressões, por comer o que não devia, por não cumprir determinada tarefa. Se você imaginar que olho por olho, dente por dente, parece ser uma equação na mesma moeda, né? Não é assim que o senso comum diz, eu vou fazer fulano pagar com a mesma moeda? Mas se você pensar um pouquinho, se você refletir juntamente comigo, você vai verificar que essa vingança nunca é na mesma moeda, né? Vamos rever rapidamente aqui, eu gosto de pegar esses exemplos lá dentro ali do Pentateuco, né? Tem duas histórias ali que eu gosto de lembrar justamente para colocar em oposição com as expressões olho por olho e dente por dente. Uma delas está num texto muito conhecido que fala da conquista de Josué de uma determinada cidade, em que ele, antes de invadir a cidade, ele faz um pacto e um contrato com os israelitas. Ora, nós vamos invadir essa cidade, vamos matar todas as pessoas e não é possível pegar nada desta cidade. Não é possível trazer nada de lá. Dessa vez só nos foi permitido matar e dominar completamente a cidade. Tudo que está ali está amaldiçoado, nós não podemos pegar nada. E o texto nos diz que um indivíduo chamado Acã ficou extremamente interessado por uma capa babilônica e por uns talentos de prata.
Então ele traz esses objetos, esconde esses objetos e, de algum modo muito milagroso, que eu não quero entrar aqui agora em detalhes, chega aos ouvidos de Josué. Acã transgrediu o contrato. Acã tem na sua tenda uma capa babilônica muito bonita, vermelha, linda, maravilhosa. Eu fico imaginando, devia ser uma coisa de doido, uma capa babilônica, né? Uma coisa assim, um paramento extremamente poderoso e alguns talentos de prata. Então Josué manda chamar Acã e diz para ele: filho meu, dá glória a Deus, né? Eu fico imaginando o que sentiu aquele infeliz do Acã quando ouve a expressão da boca de Josué: meu filho, dá glória a Deus, né? No fundo do coração, Acã percebeu: estou perdido, não tem salvação, né? Então, o que faz Josué? Josué envia Acã para o meio do arraial, junto com toda a sua família, e todo o arraial apedreja Acã. Eu pergunto para você, não importa a sua confissão, houve equiparação? A proporção do castigo imposto por Josué a Acã foi proporcional ao seu crime, ao seu delito, ao seu ilícito? Se você não estiver satisfeito, tem uma outra história muito interessante também ali do Antigo Testamento que nos faz questionar, a partir de Nietzsche, essa noção da lei do talião, olho por olho, dente por dente. Agora está dentro dos filhos de Jacó. Jacó tinha vários filhos, dentre eles uma garota chamada Diná. Essa garota se namora por um rapaz que não é da mesma linhagem, da mesma ascendência dos seus familiares, ou seja, uma pessoa de não tradição israelita. E nesse namoro acontece que Diná é deflorada pelo seu namorado, né? Então, temendo pagar caro, o namorado de Diná vai até a casa dos irmãos de Diná e diz: olha, eu amo Diná, eu sei que eu errei e eu quero me casar com ela. A resposta dos irmãos de Diná é bastante curiosa. Não, tudo bem, você quer casar com a nossa irmã, ótimo. Quer entrar para a nossa família, só que nossa família, todos os machos são circuncidados. Você e todos os machos da sua tribo precisam se circuncidar. O que acontece? O rapaz diz, né? Não, ótimo, perfeito, excelente. Olho por olho, dente por dente, ele deve ter imaginado. Não, todos nós vamos nos circuncidar, não tem problema. E aí ele volta para casa, todos os homens se circuncidam, cortam o prepúcio, né, do pênis, e aí o que ocorre? Durante a noite, todos os homens dessa tribo, muito provavelmente com os pênis inchados, né, alguns talvez com hemorragia, os irmãos de Diná invadem essa tribo à noite e passam ao fio da espada, ou seja, matam todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, sem querer questionar a violência ou a honra da jovem Diná. Foi olho por olho e dente por dente? Daí, então, nós entramos nessa questão que Nietzsche coloca, dessa obviedade, dessa coisa não muito clara de olho por olho, dente por dente. Ligando com experiências do presente, nós vamos concordar com Nietzsche de que o castigo, ele jamais ocorre na mesma moeda. Ele jamais ocorre como um fenômeno reparador. Se você perceber bem, todos os dias nós temos pequenas histórias de castigos sendo narradas na mídia ou em relações familiares. Eu gosto muito de brincar em sala de aula, nenhum de vocês precisa falar, mas há pouco tempo eu dei essa aula num curso de psicologia e eu perguntei: alguém aqui já colocou laxante num pote de iogurte no local de trabalho? Quase sempre alguém levanta o dedo e se confessa: professor, eu já coloquei laxante no pote de iogurte porque eu descobri que tinha gente comendo o meu iogurte. Ou seja, por que será que castigamos para além da medida?
Por que será que não há uma proporcionalidade na experiência do castigo, né? Tente entender, né? Eu costumo trazer à lembrança os relatos que muitas das vezes alguns traficantes, né? Alguns relatos de crimes de traficantes chegam para nós. A gente constantemente vê na mídia, principalmente naqueles jornais que espremem sangue, e muitas das vezes é bastante consumido, e está dentro justamente dessa concepção toda de castigo. Se eu não posso castigar, deixe-me ver quem está sendo castigado. Mas nós verificamos, invariavelmente, nesses noticiários, a notícia de que um infeliz consumidor de drogas não conseguiu pagar uma dívida e o traficante jogou-lhe junto de pneus, jogou gasolina e ateou fogo. Eu imaginava que isso era por conta de dívida de 100, 200, 300 mil reais. Um aluno militar me disse que costumam ser dívidas de até 5 reais. E eu ficava me perguntando, mas por que o traficante impõe um castigo extremamente desproporcional num dano pequeno de 5 reais? Muitos alunos dizem, professor, é para servir de exemplo. Ora, muito pouco, muito frágil, não serve de exemplo. Seria mais, talvez assim, plausível o traficante escravizar aquele sujeito, ir cortando parte dos seus dedos, fazer com aquele sujeito de 5, de algum modo, faça 1.000 reais, mas não explica, assim como nós vemos nas duas histórias que demonstram a inequação, a desproporção do castigo e da reparação. A ineficiência ou a falta, né, a obviedade, como diz Nietzsche, na expressão olho por olho, dente por dente. O castigo não ocorre na mesma moeda. O castigo é sempre um dano muitas e muitas vezes maior, né? Se voltarmos para tentarmos entender na relação contratual, na relação entre credor e devedor, né, nós vamos ter um equivalente moderno que é o agiota. O agiota, ele já começa a emprestar dinheiro numa situação em que o indivíduo não vai pagar. O agiota geralmente cobra 10% ao mês. Ora, os juros no Brasil faz muitos e muitos anos que não estão mais dentro desse patamar de 2 dígitos. Os juros hoje são 0,20 ou 30 por mês. Como que o indivíduo vai pegar dinheiro a 10% ao mês e conseguir pagar? Daí que o agiota é a explicação, é a modernidade da relação contratual de credor e devedor. Mas aí continua a pergunta: como pode, né, o castigo ser tão desproporcional? Nietzsche vai nos ajudando, né? O castigo, ele vai nos dizer, né, durante o mais largo período da história humana, não se castigou porque se responsabilizava o delinquente por seu ato. Ou seja, castigo não é para servir de exemplo, né? Mas pelo pressuposto, né, não pelo pressuposto de que apenas o culpado devia ser castigado, mas como ainda hoje os pais castigam seus filhos por raiva devido a um dano sofrido, raiva que se desafoga em quem o causou, mas mantida em certos limites e modificado pela ideia de que qualquer dano encontra o seu equivalente e pode ser realmente compensado. Não sei se você apanhou dos seus pais. Eu já apanhei até de cabo de vassoura. E toda vez que eu volto ao texto de Nietzsche, eu consigo entender essa acepção de Nietzsche relacionando o castigo com as práticas, né? Eu espero que você jamais relacione pedagógicas ou disciplinadoras, porque quando os nossos pais nos batiam, era sempre para mais. O meu dizia, Aparecido, eu vou te pegar. Eu vou te pegar. E aí eu aprontava mais. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Mais dia, menos dia. Naquele dia que ele não estava bem, o meu pai me pegava. E aí era muito mais do que a soma de todas as minhas travessuras. Eu apanhava muito, muito além do olho por olho, dente por dente. Então, para que nós consigamos entender de fato por que o castigo é desproporcional,
voltamos à relação credor e devedor. O credor só aceitava a possibilidade de causar flagelos e danos no corpo de quem estava tomando a dívida para o caso de não pagar, né? Tente imaginar, né? Havia uma espécie de um direito perverso de provocar danos, flagelar, humilhar a honra, nesse caso, e impor toda espécie de ultraje no corpo do indivíduo que não pagasse a dívida. Pense juntamente como Nietzsche. Por que o devedor exigia tão alto? Por que o agiota exige juros de 10%? E, notadamente, se a pessoa não puder pagar na modernidade um agiota, esse agiota começa a impor o terror. Esse agiota começa a mandar recados. Esse agiota começa a mandar a dizer que vai tirar a vida, que vai destruir, que vai causar danos à família. Esse agiota aterroriza e, na maioria das vezes, ele cumpre aquela promessa. Por que o credor exigia tão alto do devedor para o caso de não pagar? Né? Nietzsche ele vai nos dizer, né? Ele vai pontuar para nós o devedor, para infundir confiança na sua promessa, na sua capacidade, na sua responsabilidade de restituição, para garantir a seriedade e a santidade de sua promessa e reforçar na consciência a restituição como dever e obrigação, por meio de um contrato, empenha o credor para o caso de não pagar algo que ainda possua, sobre o qual ainda tenha poder, ou seja, seu corpo, sua mulher, sua liberdade e mesmo a sua vida. Sobretudo, o credor podia infligir ao corpo do devedor toda sorte de humilhações e torturas, por exemplo, cortar tanto quanto parecesse proporcional ao tamanho da dívida. E com base nisso e em toda parte, houve avaliações precisas, terríveis nas suas minúcias, avaliações legais de membros e partes do corpo. A lógica que está por trás do castigo é justamente uma lógica perversa, porque o credor não se satisfaz tão suficientemente, pré-conscientemente, com o pagamento da dívida. O agiota não quer que você pague a dívida. E eu vou te explicar por quê. É mais ou menos como uma operadora de cartão de crédito, né? Você coloca dinheiro na poupança, a poupança hoje te dá 0,3%, né? Nos melhores tempos, a poupança dava 1%, né? E tem gente que diz que não dá nunca mais. A operadora de cartão de crédito, se você não pagar, é 10%, 12%, 13% ao ano, né? Ou seja, você acha que a operadora de cartão de crédito quer que você pague a dívida? É óbvio que não. Se você não puder pagar aquela fatura em parte ou integral, no mês que vem você vai ver o peso do castigo de 10, 12, em alguns cartões de crédito até 15% ao mês. Preste atenção no que Nietzsche está colocando. O credor não tem interesse em que o devedor pague a dívida. Assim como o traficante, quando vende uma porção de droga para um infeliz, um dependente crônico, ele não está interessado em receber R$5. Se ele estivesse, ele não colocaria fogo naquele infeliz. Ele não mutilaria aquele pobre coitado. Agora, de onde vem essa desproporcionalidade do castigo? De onde vem que essa relação material, subconscientemente, subjetivamente, dentro e para o credor, é de uma vontade de não pagar? Ou seja, a pessoa que castiga espera a possibilidade de castigar. A pessoa, né, abre um contrato, né? Eu gosto de falar muito, né, dentro das relações conjugais, da relação de namorado, eu brinco muito com as meninas, né? Geralmente, algumas dizem para os seus namorados, para os seus maridos, olha, tudo bem,
não tem problema você sair com outra, né? Não tem problema você me trair, desde que você aceite que o castigo seja uma extirpação. Eu sei que os garotos aí até se debruçaram dentro das suas cadeiras. A explicação de Nietzsche é extremamente valiosa, né? Por que o castigo é desproporcional? Ele vai dizer: tornemos clara para nós mesmos a estranha lógica dessa forma de compensação de reparação. A equivalência está em substituir uma vantagem diretamente relacionada ao dano, uma compensação em dinheiro, terra, bens ou algum tipo, por uma espécie de satisfação íntima concedida ao credor como reparação e recompensa. A satisfação de quem pode livremente descarregar seu poder sobre um impotente, sobre um infeliz. A volúpia, né, de fazer o mal pelo prazer de fazer o mal. Ele diz: prazer de ultrajar. Ou seja, o castigo é desproporcional porque existe um prazer em castigar. Trazendo para o presente, o traficante deseja jogar gasolina e atear fogo no infeliz e um dependente crônico. O agiota deseja atormentar e destruir a vida de um devedor. Assim, está explicado se você já colocou laxante no iogurte de alguém. Só a ideia, né? Só o imaginar daquela pessoa que comeu o seu lanche, que comeu antes você o seu biscoito, só a ideia daquela pessoa passar o restante da tarde no banheiro, se contorcendo em cólicas e fazendo aquela sujeira, só o prazer de você ficar rindo motiva a desproporcionalidade do seu castigo. Então, esse é a explicação de Nietzsche para nos fazer entender justamente por que o castigo é desproporcional. Existe um prazer em ultrajar, né? Ele vai dizer, né, uma frase famosa de Nietzsche: ver sofrer faz bem, fazer sofrer melhor ainda. Eu gosto também de comparar justamente na ideia do futebol. Olha como é saboroso ver o time adversário em desgraça. Eu não vou citar nomes, não preciso, né? Mas que delícia é você ir ao estádio e justamente ver ali o time adversário dos seus amigos que passaram um bom tempo, quem sabe anos, fazendo troça, fazendo piadas, mandando memes. E aí você tem aquela delícia, aquela satisfação do gol, da goleada, do campeonato ganhado e a possibilidade de você ir à forra e fazer tremendas, né? Existe um prazer, eu diria, uma libido, um gozo, né? Veja bem, lembre-se do início quando nós falamos da dupla moral, uma moral dos senhores que tem o direito de castigar, o direito à crueldade, o direito de fazer marcas no corpo dos indivíduos, e uma moral dos escravos, dos derrotados, dos vencidos, que buscam, que clamam por um direito civilizado, humanizado, ou, quem sabe, clamam por segurar, nas palavras de Nietzsche, o gozo da crueldade da moral dos senhores. Esta é a relação com a qual Nietzsche pensa e reflete sobre as instituições modernas de pena. Vale a pena, desculpa o trocadilho, né? Acho que compensa fazermos uma relação aqui, justamente nas sociedades e naqueles estados que têm regulamentada, positivada a pena de morte. Tem muita gente doida para que isso aconteça no Brasil, mas em alguns estados norte-americanos, onde há a pena de morte, você pode perceber dos filmes, nesses estados, as instituições penais, as carceragens, os presídios, geralmente eles têm como se fosse anexo ao local onde o sujeito vai receber a injeção letal. E no passado, graças a Deus, aquela
câmara elétrica, não existe mais, hoje é uma injeção letal, humanizou-se a pena de morte, se é que é possível de falar que isso é humanizado. Nessas instituições penais, nesses presídios, você tem um pequeno anfiteatro para que a família de uma pessoa que foi tirada a vida tenha o direito de fruir o gozo do castigo, de assistir à execução daquele indivíduo que impôs o sofrimento naquela família. Ver sofrer faz bem. Fazer sofrer, melhor ainda. Nietzsche, ao pontuar, né, a explicação do porquê que o castigo é tremendamente desproporcional, ele começa a tecer as variações e as formas ritualísticas, para não dizer religiosas, vamos chamar assim, de que o castigo foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, ele diz, de uma relação contratual de um credor e um devedor, de uma relação que é particular, esta relação contratual vai se tornar pública. O castigo, pouco a pouco, vai se tornando uma instituição comunitária. De um gozo que era fruído particularmente por um indivíduo, que tinha o direito de castigar pelo não pagamento de uma dívida, pelo um dano, uma dor, um prejuízo sofrido, o castigo vai tendo a sua mutação e se tornando um ritual de enormes sociedades. Então, nós temos ali dentro do próprio mundo antigo, só para lembrar, a forma de castigo do adultério, que era sempre imposto às mulheres. A palavra adultério no mundo antigo não tem uma acepção para homem, homens não adulteram. Né? A palavra adultério é uma palavra associada ao gênero feminino no mundo antigo. Então, uma mulher apanhada em adultério era levada em público para que o público fruísse o gozo de apedrejar aquela mulher. O mesmo se acontece com as nossas sociedades modernas. O que ocorre quando, principalmente nos dias de pagamento, em que pequenos delinquentes ficam à espreita de pessoas idosas quando saem dos bancos para bater-lhes a carteira? O que acontece no meio de cidades e centros urbanos se esses delinquentes são pegos pela população? Eles são linchados. Tá? Lembram da expressão quando Foucault começa o seu livro falando de um linchamento em praça pública? É porque o castigo de particular, ele se desenvolve para uma dinâmica comunitária, política, pública, em que a comunidade precisa fruir o seu gozo. Voltando ao início da nossa aula, quando nós perguntamos o que é a noção de castigo para você? Daí que, a partir de agora, você, como estudante de direito, ou psicologia, ou qualquer outro campo, você não tem mais o direito de falar que castigo é uma forma de impor culpa nas pessoas. Castigo não é para impor culpa em ninguém. Não tem essa questão moral no castigo. O castigo também não é como uma forma de fazer exemplo. Haveria outras formas de se fazer exemplo. O castigo não é disciplina. Aliás, jamais use a acepção de disciplina ligada ao castigo. Principalmente quando você estiver com seus filhos. Castigo não é uma forma de disciplina. Castigo é uma fruição perversa de um gozo, que eu costumo dizer de um gozo talvez maior do que o próprio gozo sexual. Mas ele pode ser controlado. Você pode, a partir da sua capacidade como sujeito moral, escolher: eu não vou impor o castigo. Eu não vou mais colocar laxante no iogurte de ninguém, mesmo sabendo que isso me causaria um gozo tremendo. Mas eu vou continuar fazendo piada, né, com aqueles times que forem rebaixados. Vou continuar fazendo piadas com aqueles times que forem eliminados de campeonato, porque, pelo menos, esse é um gozo coletivo, não tão macabro,
não tão capaz, né, de causar extremas marcas e penalidades às pessoas. Para finalizar, o interesse de Nietzsche ao fazer o procedimento genealógico e trazer toda essa descoberta era compreender as funções do direito penal moderno. Era justamente compreender o que está por detrás dessa nossa possibilidade de colocar as pessoas na prisão e de haver aí uma reparação. É talvez, quem sabe, uma forma de nos fazer pensar que as instituições modernas e que o próprio direito penal é a nossa possibilidade de coletivamente, enquanto sociedade, fruir um gozo extremamente forte, mas que só é possível fruir na eminência de um credor, aliás, de um devedor, perdão, ou de um delinquente, de um infeliz, incorrer em algum dano, seja um dano da nossa pessoa, um dano dos nossos recursos, ou, mais especificamente, incorrer em um delito dentro de um direito positivado. O castigo, a pena, é a possibilidade da reparação, mas, entendido a partir de Nietzsche, de uma reparação que é, por muitas vezes, e muitas vezes maior. Pense comigo para finalizar essa aula. Muito provavelmente, você que está estudando direito, se você não teve a oportunidade, você terá, se você fizer algum estágio em direito penal, se você for convidado para visitar alguém na sua privação de liberdade. Repare que, além da pena, além da carceragem, há toda uma instância de humilhação. A cor da roupa, a situação das nossas cadeias, que um ministro de Estado já disse que são medievais, a exposição pública em jornais e veículos que são muitas das vezes, como nós dizemos, espreme que sai sangue, a humilhação que os parentes são impostos na visita íntima, esperando debaixo de sol e em todos os procedimentos de castigo, de humilhação, que são imputados àquelas parcelas da sociedade que incorreram nos delitos, incorreram naquilo que a sociedade pactuou e contratuou de que não devam ser transgredidos. É isso. Esta é a visão de Nietzsche da sua genealogia do castigo. Esta é a visão que temos que relacionar com culpa. Este é o detalhe que devemos sempre pensar. Castigo nunca é olho por olho, dente por dente. Nunca é disciplina. Castigo nunca é a moeda pela moeda, mas é um gozo coletivo fruído diversas e diversas vezes maior, muito desproporcional ao dano, à dor, à perda, ao prejuízo sofrido. É isso. Espero que vocês tenham gostado de Nietzsche, que é talvez um dos pensadores que mais fizeram parte nos meus anos de adolescência, né? Um pensador polêmico, mas que com descobertas muito interessantes, né? Espero que tenham gostado de Nietzsche e da sua genealogia do castigo.